No voo da noite de São Paulo pro Rio, a cabine da primeira classe foi ficando cada vez mais tensa. Sofia Mendes, a jovem CEO que todo mundo admirava, tentava de tudo para acalmar o pequeno Enzo, seu filhinho de 3 meses. Mas nada adiantava. Os choros dele cortavam o silêncio. Faziam as pessoas virarem o rosto com cara de irritação, e deixavam as aeromoças sem saber o que fazer. Sofia mordia o lábio, o coração apertado de medo, ao sentir a raiva crescendo na cabine. E foi aí, no meio daquele clima sufocante, que Lucas Ferreira, um pai solo que estava na classe econômica, se levantou e veio andando para frente. Todo mundo ficou sem reação. O entardecer de outono dourava o aeroporto de Guarulhos, enquanto os passageiros embarcavam no voo 874 pro Rio de Janeiro. Entre eles estava Sofia Mendes, 34 anos, uma presença que chamava atenção mesmo no meio da multidão. O blazer branco impecável gritava reunião de conselho. Decisões de milhões. O cabelo loiro perfeitamente arrumado refletia as luzes do teto, enquanto ela caminhava pelo corredor estreito com classe. Nos braços, embrulhado num cobertor de catimir caro pra caramba, estava Enzo Mendes, dormindo tranquilo. Sofia tinha construído um império no mercado financeiro, com pura garra e inteligência. Transformou uma herança modesta numa empresa listada na B3, antes dos 30. A imprensa chamava ela de Rainha de Gelo da Faria Lima. Um apelido que ela usava como escudo. Mas por baixo daquela imagem perfeita, o cansaço puxava cada músculo. Desde que Enzo nasceu, ela não dormia mais de 3 horas seguidas. E essa fusão importante no Rio podia salvar ou afundar a empresa. Os documentos na maleta de couro eram 18 meses de negociação. Ela não confiava em ninguém para levar. O pai do Enzo sumiu no dia que ela contou da gravidez. Só deixou um recado seco: não tô pronto para ser pai. A rejeição doeu menos que o timing. Justo quando ela tinha começado a acreditar que alguém poderia amar a mulher e a CEO. Agora, acomodada no assento 2A com Enzo no peito, Sofia empurrava esses pensamentos para longe. Aprendeu há muito tempo que vulnerabilidade era luxo que ela não podia pagar. Mais profundo na econômica. Lucas Ferreira ajudava a filha Alice, de 7 anos, a colocar o cinto. Aos 36, Lucas tinha a calma de quem já enfrentou fogo de verdade. E saiu mais forte. As mãos marcadas de anos como bombeiro moviam-se com cuidado enquanto guardava o livrinho favorito dela. Alice olhou para ele com aqueles olhos curiosos, que lembravam a mãe. Lucas saiu do corpo de bombeiros há 3 anos, depois que Clara morreu num incêndio num galpão onde ele trabalhava. A ironia cruel nunca saiu da cabeça dele. Salvou dezenas de estranhos, mas não conseguiu salvar a própria esposa. Desde então reconstruiu a vida aos poucos, trabalhando como engenheiro mecânico autônomo, e garantindo que Alice nunca duvidasse do amor dele. Essa viagem a São Paulo foi por um contrato de consultoria, que pagou as aulas de piano dela pelos próximos 6 meses. Estavam voltando pro apartamento simples na Penha, onde fotos da Clara ainda sorriam na estante, e os desenhos da Alice cobriam a geladeira. O avião começou a se afastar do portão. As aeromoças terminaram a demonstração de segurança. Na primeira classe, o clima era de luxo discreto. Executivos abrindo notebook, advogados revisando processos, o barulhinho chique de tecido caro. As luzes diminuíram, e por um instante tudo parecia perfeito. Aí Enzo acordou. O primeiro choro quebrou a calma como vidro estilhaçando. Sofia ficou tensa na hora. O pânico de mãe nova em público batendo forte. Colocou ele no ombro, batendo nas costas no ritmo que aprendeu em vídeo do YouTube às 3 da manhã. Mas o choro só aumentou. SHHH, meu amor, a mamãe tá aqui. A voz dela mal saía por cima do berro. Tentou mamadeira, chupeta, balanço suave. Nada. Pior. Enzo parecia sentir a ansiedade dela, e chorava ainda mais alto. As reações vieram rápido. Uma senhora de cabelo grisalho no 3B, cheia de colar de pérola, virou pro acompanhante e falou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Pelo que a gente paga de primeira classe, podia ter um mínimo de consideração, né? Criança pequena aqui. O homem do lado com um relógio caro brilhando, concordou balançando a cabeça. É falta de noção. Amanhã tem reunião importante. Do outro lado do corredor, um investidor que Sofia conhecia de evento já apertava o botão de chamada. Quando a aeromoça chegou, ele nem baixou a voz. Isso é inaceitável. Não dá para fazer alguma coisa? Levar eles para trás, sei lá.
A aeromoça, uma moça jovem chamada Mariana, manteve o sorriso profissional, mas os olhos dela iam de um lado para o outro, sem saída. Desculpe a perturbação, senhor. Posso trazer um fone com cancelamento de ruído? Sofia sentiu o rosto queimar de vergonha. Essas eram as mesmas pessoas que tinham aplaudido o discurso dela no Congresso de Finanças 2 meses atrás. Agora olhavam para ela como se fosse só mais uma mãe desesperada. Queria se levantar e lembrar quem ela era, o que tinha conquistado. Mas o choro de Enzo não deixava. A blusa cara já estava molhada de suor, e provavelmente de leite regurgitado. O executivo do 2B, tão perto que dava para sentir o perfume forte dele, se inclinou. Se vai viajar com bebê, devia ter pensado num jatinho particular, né? Alguns de nós estão tentando trabalhar. Ele apontou pro notebook onde uma planilha brilhava, com números que Sofia viu de relance que estavam errados. O choro de Enzo subiu mais ainda, ecoando pelas paredes da cabine. Sofia sentiu os olhos marejarem. Ela já negociou com o presidente de multinacional, enfrentou tentativa de takeover hostil, construiu tudo do zero, mas não conseguia acalmar o próprio filho. A sensação de fracasso pesava como concreto. Que tipo de mãe não consegue acalmar o bebê? Que tipo de mulher ela era de verdade por baixo de todo o sucesso? Lá no assento 23C, Lucas ouvia cada choro com clareza de quem já passou por isso. Reconhecia o tom. Bebê sobrecarregado, superestimulado, preso num ciclo de desespero. Alice levantou os olhos do livro de dragões. Pai, aquele bebê tá muito triste. Parece eu quando a mamãe foi pro céu. A garganta de Lucas apertou. Lembrou das noites em que Alice chorava até perder o fôlego. Ele mesmo se sentindo impotente diante de uma dor grande demais para uma criança de 4 anos. Aprendeu na marrã o que funcionava. O ritmo certo de balanço. O zumbido baixo que acalma. O jeito de segurar que dá segurança total. Fica aqui, meu amor, ele disse, abrindo o cinto. Vou ver se consigo ajudar. A caminhada da econômica para a primeira classe parecia atravessar um campo minado. As aeromoças olharam assustadas quando ele passou pela cortina. Passageiro de econômica não entra na primeira classe assim. Mas Lucas já tinha corrido para dentro de prédio em chamas, enquanto os outros corriam para fora. Isso era fichinha. A cena na primeira classe era pior do que imaginava. A mãe jovem, dava para ver que era jovem apesar da aparência sofisticada, estava a um passo de desabar. As mãos tremiam segurando a mamadeira, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Os outros passageiros formavam um círculo de julgamento ao redor dela. Lucas se aproximou devagar, para ela ver que ele vinha em paz. Falou baixo com aquela voz calma que usava com vítimas em choque. Com licença, senhora. Eu sei que a gente não se conhece, mas eu já passei por isso. Minha filha teve uma fase que chorava horas toda noite. Posso tentar uma coisa? Às vezes uma mão diferente resolve. Sofia olhou para ele, e por um segundo a máscara de CEO caiu inteira. Ele viu desespero puro, daquele que faz a gente aceitar ajuda que nunca aceitaria. Ela olhou para os lados, para os olhares todos em cima, e pensou, já tô ferrada mesmo. Pode por favor, sussurrou, a voz falhando. Ele se chama Enzo. Lucas pegou o bebê com a naturalidade de quem já andou quilômetros, de corredor escuro ninando criança com cólica. A primeira coisa que fez foi ajustar a posição. Colocou Enzo contra o peito, a orelhinha bem em cima do coração dele. Depois começou a se mexer, não aquele balanço frenético que Sofia tentava, mas um balanço lento, firme, como quem anda devagar. Ô pequeno, eu sei. O mundo é grande demais, barulhento demais, né? Mas tu tá seguro. Tá tudo bem. Ele começou a cantarolar baixinho. Uma cantiga antiga que a Clara cantava para Alice. Herança da avó gaúcha. A melodia simples repetitiva. Combinava com respiração e batida de coração. Não foi mágico de uma hora para outra. Mas foi impressionante. O choro de Enzo começou a engasgar. Virou gemidinho. Depois silêncio. Lucas continuou o balanço. Uma mão segurando a cabecinha. A outra dando tapinhas lentos nas costas. Em 3 minutos os olhinhos fecharam. Em 5, Enzo dormia profundamente. A mãozinha agarrada na gola da camisa de Lucas. A cabine da primeira classe ficou em silêncio absoluto. Até a senhora de pérolas ficou de boca aberta, sem saber o que dizer. O investidor fechou o notebook devagar. Mariana, a aeromoça, estava parada no corredor com lágrimas nos olhos. Eu vou há 8 anos. Nunca vi nada igual.
O senhor é tipo um encantador de bebê. Lucas deu um sorrisinho, sem parar o balanço. Não tem segredo. É só experiência e paciência. Bebê sente quando todo mundo tá estressado. Quanto mais a gente fica nervoso, mais ele chora. É um ciclo vicioso. Ele olhou para Sofia, que encarava ele como se tivesse visto um milagre. É um menino lindo. Só tava sobrecarregado, só isso. Com todo cuidado, Lucas devolveu Enzo para os braços dela, mostrando a posição exata e o ritmo. Deixa ele bem encostadinho aqui, para escutar teu coração. E tenta respirar devagar, ele vai acompanhar. Sofia pegou o filho de volta. As mãos mais firmes agora. Obrigada. Essas duas palavras carregavam mais peso do que qualquer contrato milionário que ela já fechou. Não sei nem como te agradecer. Lucas ia voltar para a econômica, mas Mariana segurou ele. Senhor, tem um assento vazio aqui na primeira. Acho que seria bom o senhor ficar por perto. Só por precaução. Ela olhou para Sofia, que assentiu rápido. Minha filha tá no 23C, disse Lucas. Não posso deixar ela sozinha. Eu trago ela pra cá, Mariana respondeu na hora. Tem 2 assentos vazios na fila 5. E foi assim que Lucas se viu pela primeira vez na vida. Sentado na primeira classe. Alice do lado, olhos arregalados com um espaço maior, as pernas balançando sem encostar no chão. Ela trouxe o livro, mas parecia mais interessada em olhar Enzo dormindo tranquilo nos braços de Sofia. Você fez uma coisa muito bonita, pai, sussurrou Alice. A mamãe ia ficar orgulhosa. A menção a Clara deu aquela pontada conhecida no peito de Lucas, mas agora era mais suave, como pedra lisa de rio. Ela faria a mesma coisa, meu amor. Sempre dizia, ajudar alguém não custa nada, e significa tudo. Sofia ouviu a conversa, e algo dentro dela se soltou. Ela tinha passado tanto tempo mantendo a imagem perfeita, sendo a CEO impecável, que esqueceu o poder simples da bondade. Esse homem, esse estranho que claramente tinha suas próprias lutas, viu ela se afogando e jogou uma corda sem pensar 2 vezes. Eu sou Sofia, disse baixinho, para não acordar Enzo. É a primeira vez que viajo sozinha com ele. Na verdade, é a primeira vez que faço quase tudo sozinha com ele. Lucas, ele respondeu, e apontou para a filha. Essa é a Alice, minha copilota em tudo ultimamente. Alice abriu um sorriso enorme. Tenho 7 anos e meio, anunciou séria. Gosto de livro de dragão, toco piano e ajudo o pai a consertar coisa. O Enzo é muito pequeno. Eu já fui assim? Menor ainda, disse Lucas rindo. Você nasceu com 6 semanas de antecedência. Passou o primeiro mês na UTI neonatal. Eu e tua mãe revezávamos para tu nunca ficar sozinha. Sofia percebeu o tempo verbal no passado. O cuidado ao falar da esposa. Reconheceu o tom da perda, porque já tinha usado na própria voz, quando falava do pai que morreu aos 22 dela, logo antes de ela fundar a empresa. Ele nunca viu o sucesso dela. Você cria ela sozinho? Perguntou Sofia com suavidade. Lucas assentiu. 3 anos agora. A mãe dela também era bombeira. Trabalhávamos no mesmo quartel. Fez uma pausa, escolhendo as palavras por causa da Alice. Teve um acidente no serviço. A Clara não conseguiu sair. O peso daquelas palavras ficou pairando. Sofia pensou em quantas vezes reclamou de estar sozinha, quando Lucas não teve escolha. Sinto muito, disse de coração. Deve ser muito difícil. Foi. Alguns dias ainda é. Mas a gente achou o nosso ritmo, né, princesa? Ele bagunçou o cabelo da Alice. Aprendemos que macarrão com queijo no café da manhã é válido em emergência. Que meia diferente não é crise. E que às vezes o melhor que a gente pode fazer é aparecer e tentar. Sofia olhou pro Enzo dormindo. Acho que eu não sei tentar direito nisso. Eu sei tocar empresa, ler mercado, prever tendência. Mas olho pra ele e fico apavorada de estragar tudo, de não ser suficiente. Posso te contar um segredo? Lucas se inclinou. Esse medo nunca vai embora de vez. Mas não é defeito, é sinal de que você liga de verdade. Os pais que acham que sabem tudo são os que me preocupam. A conversa foi interrompida por uma turbulência forte. O avião caiu de repente e depois subiu com solavanco. As luzes piscaram. Os passageiros prenderam a respiração e agarraram os apoios. Enzo acordou com um grito agudo, o corpinho duro de medo. Sofia entrou em pânico, apertando ele nos braços, o que só piorou o choro. O avião balançou mais forte. Um copo caiu no chão. Os bagageiros chacoalhavam. Sofia sentiu o terror puro.
Não era só a turbulência. Era a perda total de controle. Ela não podia proteger Enzo disso. Não dava para negociar com a gravidade. Lucas agiu por instinto, treinado por anos de emergência. Esticou o braço, não para pegar o bebê, mas para criar uma proteção ao redor dos dois. Um braço apoiado no encosto do assento dela, o outro ajudando a segurar o peso de Enzo, para Sofia não lutar sozinha contra os solavancos. Olha para mim, disse firme, voz de socorrista. Sofia, olhos em mim. Respira pelo nariz. Conta até 4. Segura. Solta pela boca. Conta até 4. O avião tá bem. É turbulência normal. Vocês estão seguros. Sofia fixou os olhos nele, encontrando o âncora na tempestade. Os olhos dele eram firmes, calmos. Daqueles que fazem a gente acreditar que vai ficar tudo bem, mesmo quando o teto tá pegando fogo. Ela acompanhou a respiração dele. Aos poucos o pânico diminuiu. Agora o Enzo precisa sentir que você não tá com medo, continuou Lucas, ainda na posição de escudo enquanto o avião balançava de novo. Canta alguma coisa, qualquer coisa, não importa se desafina. Ele só precisa ouvir tua voz tranquila. A mente de Sofia ficou em branco. A única coisa que veio foi uma cantiga antiga, que a avó cantava sobre o mar e as estrelas. A voz saiu tremendo no começo, quase sumindo no barulho dos motores. Mas Lucas assentiu, incentivando. E Alice, corajosa como sempre, começou a cantarolar junto, mesmo sem saber a letra. Devagar, o choro de Enzo foi diminuindo. A turbulência durou mais 5 minutos que pareceram horas. Mas ali, naquele casulo estranho de proteção, a presença firme de Lucas, o cantarolar doce da Alice, a voz dela ganhando força, Sofia redescobriu algo que tinha perdido. Ser vulnerável sem ser fraca. Quando o avião estabilizou, a voz do comandante veio no interfone, pedindo desculpas pelo trecho ruim, e dizendo que o pior já tinha passado. Lucas se afastou devagar, devolvendo o espaço para ela. Mas Sofia sentiu falta da segurança dele na hora. Obrigada, disse. E se surpreendeu completando. Não tô acostumada a precisar de ajuda. Eu também não tava, admitiu Lucas. Depois que a Clara se foi, tentei fazer tudo sozinho. Quase me destruí antes de entender que aceitar ajuda não é fraqueza. É inteligência. A gente não foi feito para carregar tudo sozinho. Essas palavras abriram uma brecha no muro que Sofia tinha em volta do coração. Todo o peso de ser perfeita, de nunca mostrar fraqueza, de provar que dava conta de tudo, de repente ficou insuportável. Para horror dela, lágrimas escorreram pelo rosto. Desculpa, engasgou, morrendo de vergonha de chorar na primeira classe. Eu não costumo. O papai chora às vezes também, Alice falou naturale. Ele diz que lágrima é amor que não tem para onde ir. Quando ele sente saudade da mamãe, chora. Depois a gente faz chocolate quente, vê foto e conta história boa. Lucas corou um pouco com a revelação da filha, mas não negou. A Alice tá certa. Chorar faz parte de ser gente. Até CEO tem direito de ser gente. Sofia soltou um som que era metade riso, metade soluço. Acho que isso não tava no meu contrato. Talvez seja a hora de renegociar, disse Lucas com um sorriso gentil. Ouvi dizer que os benefícios de ser humano incluem conexão de verdade, alegria genuína, e pedir ajuda sem o mundo acabar. Eles conversaram o resto do voo, a conversa fluindo fácil, quase inacreditável. Lucas contou do trabalho como engenheiro, como pegava só contrato que dava para fazer em casa, para estar presente quando Alice chegava da escola. Sofia se abriu sobre a solidão no topo, como o sucesso virou uma prisão de expectativa alheia. O pior, confessou, é que eu amo o que faço. Sou boa nisso. Mas todo mundo age como se eu tivesse que escolher ser boa CEO ou boa mãe. Como se não desse para ser as duas. Quem disse que você tem que ser boa nas duas de cara? Perguntou Lucas. Quando comecei meu escritório de engenharia, errei tudo. Cobrança baixa, assumi serviço demais, quase perdi projeto inteiro. Por não ter feito backup. Mas cada erro me ensinou alguma coisa. Enzo se mexeu nos braços dela, fazendo barulhinhos de bebê. Sem ninguém pedir, Lucas pegou na mochila. Um elefantinho de pelúcia bem gasto de tanto carinho. Esse era da Alice quando era bebê. A gente leva pra emergência. Senhor Amendoim, gritou Alice. Mas pai, ele é especial. Por isso mesmo Enzo tem que ficar com ele agora, disse Lucas. Coisa especial é pra dividir. Vendo ele colocar o bichinho com cuidado ao lado de Enzo, Sofia sentiu algo mudar no peito.
Esse homem que tinha todo motivo para se agarrar ao passado. Estava ensinando generosidade para a filha apesar da perda. Era um tipo de força que ela nunca viu na Faria Lima. Quando o avião começou a descer pro rio, a tripulação preparou o pouso. Os mesmos passageiros que faziam cara feia antes, agora olhavam para Lucas com respeito. A senhora de pérolas até olhou para Sofia e fez com a boca. Bebê lindo. Mariana se aproximou sorrindo. Vamos pousar em uns 10 minutos. Queria agradecer, senhor. O senhor transformou um voo que podia ser horrível em algo especial. Depois do pouso, enquanto as pessoas pegavam as malas, Lucas ajudou Sofia com as bagagens. E Alice carregou a bolsa de fraldas do Enzo com cuidado. Era simples, mas Sofia percebeu que não lembrava a última vez que alguém ajudou sem querer nada em troca. No finger, Sofia virou para Lucas, de repente sem vontade de deixar a conexão acabar. Vocês querem dividir um carro comigo? Tem um motorista esperando. É o mínimo que posso fazer. Lucas hesitou. Ela reconheceu o orgulho ali? O mesmo orgulho que fazia ela recusar ajuda mesmo se afogando. É muita gentileza, mas a gente vai pra Penha. É bem fora do teu caminho. Eu gostaria de saber que vocês chegaram bem, disse Sofia, se surpreendendo com a sinceridade. Vocês dois. E o Enzo parece bem apegado ao Sr. Amendoim. Alice olhou pro pai com olhos de súplica. Por favor, pai. O Enzo precisa do Sr. Amendoim hoje à noite. Foi assim que eles acabaram no carro da Sofia. Alice falando animada sobre a feira de ciências da escola. Enzo dormindo com o elefantinho. E Lucas trocando um olhar com Sofia pelo retrovisor, um sorriso quieto que dizia que ele entendia. O que era encontrar graça inesperada em momento difícil. Quando chegaram no prédio simples mas bem cuidado na Penha. Sofia sentiu uma pontada que não soube nomear. Parecia um fim. E ela não queria. Quer subir para tomar aquele chocolate quente que Alice falou? Convidou Lucas. Aviso justo, o apartamento é simples. E pode ter Lego no chão. Pai, você passou aspirador hoje, protestou Alice. Tá limpinho. E temos o chocolate bom com marshmallow pequeno. Sofia olhou pro Enzo dormindo. Depois pros rostos expectantes de Lucas e Alice. O celular vibrava com o e-mail da reunião de amanhã, mas pela primeira vez o trabalho parecia menos urgente que aquele momento. Eu amo marshmallow pequeno, disse ela. O apartamento era exatamente o que ela imaginava. E ao mesmo tempo nada disso. Sim, pequeno e modesto, mas quente e cheio de vida. De um jeito que o apartamento dela na Barra nunca foi. Desenhos de criança na geladeira. Fotos na estante, Lucas e Clara no casamento. Alice bebê, viagem pra praia. Era uma casa feita de amor, perda, e da escolha de continuar. Enquanto Lucas preparava o chocolate quente. E Alice mostrava cada desenho explicando a história com empolgação de 7 anos. Sofia sentiu o corpo relaxar de um jeito que não relaxava há anos. Enzo acordou com fome. E Lucas mostrou um jeito diferente de segurar a mamadeira que funcionava melhor. Quando ele resmungou depois, Alice cantou para ele a cantiga que a mãe cantava. A vozinha doce e segura. Você tem que vir na minha feira de ciências, anunciou Alice de repente. Tô fazendo um projeto sobre como o prédio alto fica em pé. O pai tá me ajudando com as partes de engenharia. Alice, disse Lucas com cuidado. A Sofia é muito ocupada. Ela cuida de uma empresa grande. Mas Sofia se ouviu dizendo. Quando é? Daqui 2 semanas numa sexta, respondeu Alice animada. Começa às 2. Tem chá pros pais depois. Mas o pai tem que sair cedo para reunião de cliente. Então vou ser a única sem ninguém no chá. Mas tudo bem, a professora disse que eu posso ajudar a guardar as coisas. A aceitação natural na voz da menina. Partiu um pouco o coração de Sofia. Ela olhou para Lucas, que tentava esconder a dor, de não poder ficar o tempo todo. E se eu fosse no chá, ouviu-se dizendo. Quer dizer, se teu pai deixar. O rosto de Alice acendeu igual luz de Natal. Sério? Você vem na minha escola? Alice, a gente não pode pedir, começou Lucas. Você não pediu. Eu ofereci, disse Sofia olhando nos olhos dele. Se você achar ok. Algo passou entre eles. Uma compreensão que isso era maior que uma feira de ciências. Era sobre 2 famílias machucadas, talvez encontrando o jeito de se curar juntas. Nas semanas seguintes, o que começou com convite para a feira virou algo maior. Sofia mandava mensagem para Lucas nas noites difíceis com Enzo, e ele ligava dando dica e ânimo. Lucas mandava foto dos projetos de engenharia da Alice,
e Sofia mostrava para os diretores perplexos, que não entendiam porque a CEO estava interessada em ciência do segundo ano. No dia da feira, Sofia chegou com Enzo no Slim, tendo liberado a tarde inteira. O projeto da Alice era incrível. Um modelo detalhado mostrando como arranha-céus usam física para não cair. Mas o que mais marcou Sofia foi ver Lucas com as crianças. Paciente, explicando coisa complicada de forma simples, fazendo cada criança se sentir inteligente. No chá dos pais, enquanto Lucas teve que sair para a reunião, Sofia ficou com Alice e ajudou a servir biscoito para as outras famílias. Olhou aquela menininha que perdeu a mãe, navegando o mundo com tanta graça e coragem, e pensou que tipo de pessoa Enzo poderia ser, com exemplos assim por perto. Mais tarde, Lucas mandou mensagem. A Alice não para de falar que você foi no chá. Obrigado por dar isso para ela. E obrigado pelas fotos. Eu odiava perder. Sofia olhou pro Enzo dormindo no berço. Senhor Amendoim ainda do lado. Mesmo ela tendo comprado uma dúzia de outros bichos. Respondeu. Obrigada por me mostrar que eu não preciso fazer tudo sozinha. A amizade foi crescendo ao longo dos meses. Lucas levava Alice para jantar na casa dela. E Sofia descobria a alegria de refeição em família. Sem pressa de reunião. Sofia convidava os dois pro churrasco da empresa, onde Alice encantava os diretores, fazendo perguntas sinceras sobre o trabalho deles. Enzo e Alice criaram um laço próprio. Ela se autoproclamou protetora e contadora de história dele. Quase um ano depois daquele voo, Sofia organizava uma gala de caridade da fundação da empresa. Insistiu para Lucas e Alice irem como convidados pessoais. Lucas protestou que não tinha smoking, mas Sofia riu e disse que a festa precisava de gente de verdade. Não só pinguim. Vendo Lucas ajudar Alice com o vestido de festa, pegando Enzo naturalmente quando o bebê resmungou durante o discurso dela, Sofia percebeu que algo tinha mudado para sempre. As barreiras rígidas entre CEO e mãe tinham caído. Ela podia ser as duas. Não perfeita, mas verdadeira. Durante a gala, um dos conselheiros puxou ela de lado. Sofia, você tá diferente ultimamente. Mas, pé no chão. É bom pra imagem da empresa. Essa vibe família. Sofia olhou pro outro lado do salão, onde Lucas ensinava uma brincadeira de palma para Enzo e Alice. Os três rindo alto. Não é vibe, disse baixinho. É só a vida. O momento que mudou tudo veio 3 meses depois. Sofia teve reuniões o dia inteiro, e a babá avisou que estava doente. Em desespero, ligou para Lucas, que na hora se ofereceu para buscar Enzo na creche. Quando ela chegou em casa às 8 da noite, encontrou Lucas na sala, Enzo dormindo no peito dele, enquanto ajudava Alice com lição de matemática na mesinha de centro. Fiz jantar, disse simplesmente. Tá na cozinha. Nada chique, só espaguete. Imaginei que você não tinha comido. Parada na porta, ainda de terninho e salto, olhando para esse homem que entrou na vida dela sem cobrar nada. Sofia sentiu as últimas muralhas ruírem. Era isso que faltava. Não só ajuda com Enzo, mas parceria. Alguém que aparecia não por obrigação, mas porque era o que se fazia por quem se ama. Lucas, disse ela, a voz embargada. Ele levantou o olhar, preocupado na hora. Tá tudo bem? Tô melhor que bem, respondeu ela, sentando ao lado dele com cuidado para não acordar Enzo. Tô em casa. Alice levantou os olhos da lição, com aquela sabedoria de 7 anos que já viu muito. Isso quer dizer que a gente é uma família agora? Lucas começou a explicar sobre limites e amizade, mas Sofia tocou o braço dele, parando. O que você acha, Alice? Você gostaria disso? A menina pensou sério. O Enzo precisa de uma irmã mais velha. O papai precisa de alguém para lembrar de comer verdura. E você precisa da gente, porque filho único é esquisito. Lucas caiu na gargalhada, um som quente e rico. Alice. Mas Sofia também estava rindo. E Enzo acordou fazendo barulhinho feliz, e de repente os 4 estavam rindo juntos. O som enchendo o apartamento que ficou quieto demais por tanto tempo. A gente já é uma família, disse Lucas baixinho, olhando nos olhos dela. Desde aquele voo. Só demoramos para entender. 6 meses depois, numa cerimônia pequena no aterro do Flamengo, com poucos convidados, Lucas e Sofia trocaram alianças. Enquanto Alice segurava Enzo, que agora andava e queria correr atrás de todo pombo. Mariana, a aeromoça que viu o começo de tudo, chorava na cadeira. Nos votos, Lucas disse: você me ensinou que força não é carregar tudo sozinho, é ter coragem de deixar os outros entrarem.
Deu para Alice uma figura de mãe que mostra que mulher pode dominar o mundo, e ainda assim ser gentil. Sofia, que tinha decorado os votos com uma apresentação, esqueceu tudo e falou do coração. Você me mostrou que amor não é perfeição, é aparecer. Deu pro Enzo um pai que ensina na prática, que gentileza é a maior força. Me deu uma família quando eu já tinha esquecido o que isso significava. Quando se beijaram, Alice anunciou alto. Até que enfim. Vocês sabem quanto tempo eu tô esperando por isso? Os convidados caíram na risada, e Enzo escolheu exatamente aquele momento, para dar os primeiros passinhos sozinho na direção deles, bracinhos abertos. Como se também estivesse esperando esse momento de completude. A imprensa financeira fez a festa com a história. Rainha de gelo derrete por bombeiro viúvo. Foi uma das manchetes mais sensacionalistas. Mas Sofia não ligava mais para a narrativa dos outros. Ela tinha a própria história agora. Mais bagunçada, mais complicada que qualquer plano de negócios. Mas infinitamente mais valiosa. Na empresa, criou políticas novas de licença parental e creche no prédio. Alguns conselheiros resmungaram que ia prejudicar o lucro, mas a produtividade subiu. As pessoas se sentiam mais apoiadas, mais humanas. O escritório de engenharia de Lucas cresceu com a orientação dela, mas ele fez questão de manter pequeno, para continuar buscando Alice na escola. 3 anos depois daquele voo, eles estavam de novo numa cabine de primeira classe. Dessa vez juntos, indo de férias em família para Orlando. Enzo, agora um menino de 4 anos cheio de energia, coloria quietinho. Alice, com 11 anos e ainda mais esperta, lia um livro sobre pilotos mulheres. A caçula, uma menininha chamada Clara, em homenagem à mãe de Lucas, dormia tranquila nos braços de Sofia. Do outro lado do corredor, uma mãe jovem lutava com um bebê chorando. Sem hesitar, Lucas se levantou. A mesma presença calma, pronta para ajudar, mas dessa vez Sofia se levantou junto. A gente resolve, disse ela para a mãe assustada, lembrando do próprio pavor anos atrás. Entre nós dois, a gente tem milhares de horas de bebê chorando. Primeira regra, respira. Segunda regra, lembra que todo pai e toda mãe nesse avião já esteve exatamente onde você tá agora. Enquanto ajudavam a acalmar o bebê, Alice levantou os olhos do livro e sorriu. Sabe, Enzo, disse ela pro irmão. Foi assim que a mamãe e o papai se conheceram. Você era o bebê que chorava. Enzo fez cara de horror. Eu não. Foi sim. O pai disse que você parecia sirene de bombeiro. Vendo os filhos brincando de discutir. Vendo Lucas ensinar a técnica de colo para outra mãe. Sofia pensou na jornada toda. Entrou naquele avião como CEO, lutando com o bebê chorando. Convencida que precisava enfrentar tudo sozinha. Desceu com o começo de uma família que nem sabia que precisava. A voz do comandante anunciou a descida para Orlando, onde passariam uma semana na Disney, coisa que a Sofia de antes acharia perda de tempo de trabalho. Mas ela aprendeu que lembrança é a única moeda que importa de verdade, e que sucesso não vale nada se não tem com quem dividir. Enquanto se preparavam pro pouso, Lucas pegou a mão dela. As alianças brilharam na luz. Sem arrependimento? Perguntou baixinho. Sofia olhou pros filhos, Enzo mostrando o desenho para quem quisesse ver. Alice cuidando da pequena Clara com a mesma confiança gentil que Lucas teve com Enzo anos atrás. Pensou em todas as reuniões que perdeu, as chamadas de madrugada que recusou, as formas como a vida dela ficou menor e infinitamente maior. Só respondeu apertando a mão dele, que eu não chorei num avião antes. O avião pousou suave. Enquanto juntavam as coisas, agora tantas coisas. A bagunça de uma vida cheia. Sofia viu o reflexo deles na janela. Pareciam qualquer família, cansados, meio despenteados, mas juntos, inegavelmente juntos. A mãe jovem que eles ajudaram se aproximou na esteira de bagagem. Obrigada, disse com lágrimas. Vocês me deram esperança que melhora. Não melhora, corrigiu Sofia com carinho. Fica diferente. Muito, muito melhor. Enquanto caminhavam pelo aeroporto, Enzo nos ombros de Lucas, Alice empurrando o carrinho da Clara. E contando história de princesa que manda em empresa, e cavaleiro que salva a gente do fogo. Sofia sentiu o celular vibrar no bolso? Com certeza um e-mail urgente sobre alguma crise. Ela deixou tocar. Já estava cuidando de algo urgente. Essa vida linda, bagunçada e imperfeita, que construíram a partir de um gesto de bondade num avião. O resto podia esperar, porque ela aprendeu com os melhores, que às vezes as decisões mais importantes da vida
não acontecem em sala de reunião, mas no momento em que a gente se levanta, atravessa o corredor e oferece ajuda a um estranho, que pode virar tudo o que a gente sempre quis. Fim.